gravação não começa. Agora Pronto, foi. então já que tá gravando, eu vou sair, beleza? Falou aí. Negócio de sair, você Eu para já com assisto, isso. mano. Não, nada disso. Porque a correção ela não vai ser gravada, né? A correção não vai ser gravada. Para com isso, para com isso. Tá registrado Entendi, aqui entendi. tua. Tá registrado aqui a sem vergonha. Almoçar, mano. É. Ó, então, pessoal, o Octaviano ele vai pensar justamente em como o sistema capitalista ele potencializa as nossas desigualdades sociais. Principalmente um país que é marcado por essa história aqui, essa história de escravidão, de desprestígio de um setor da população em favorecimento do outro, né? Uma desigualdade racial, econômica e social bastante encruada no nosso processo histórico e que é potencializado pelo sistema capitalista por quê? Porque para o Octaviano, ele vai dizer a seguinte coisa. O sistema capitalista ele é, por natureza, um sistema desigual, porque proporciona a exploração de uma classe sobre a outra. Ele também é, por natureza, competitivo, porque propõe a competitividade social entre indivíduos que vão buscar um lucro, vão buscar o dinheiro, certo? E tudo isso é baseado por uma ideologia da meritocracia que legitima esse sistema de competitividade. Mas quando você pega esse sistema de competitividade e joga para um país tão desigual quanto o Brasil, que tem a nossa história marcada por esses casos de violência entre setores da população sobre outros, essa situação de desigualdade ela é potencializada. Por quê? Porque o capitalismo ele prega a competição baseada no mérito. Só que se eu estou numa competição e eu dou condições desiguais para os competidores, é óbvio que a desigualdade já existente ela se transforma e é potencializada em uma desigualdade cada vez maior. Agora, a desigualdade que nós teríamos, que era só desigualdade social, desigualdade racial, ela também se transforma em uma desigualdade de classe, porque aquelas pessoas que já eram desprestigiadas, elas vão ocupar a classe dos chamados expropriados, ou a classe dos explorados pela classe dos exploradores, entenderam? Então, aquelas classes, aqueles setores da população que são desde o nosso começo histórico já desprestigiados, já são violentados, já sofrem com guerras e por aí vai, e são excluídos da política, agora eles vão fazer parte na sociedade capitalista ó, dessa classe aqui, dessa classe última, da classe dos explorados. E aí nós temos, além de um preconceito racial, nós temos um preconceito de classe. Ok? Nós temos agora o nosso um racismo cada vez mais potencializado, porque o racismo agora ele não vai ser somente de classe, ele não vai ser somente de raça, ele vai ser um racismo de classe, onde o rico discrimina o pobre e também e o rico, que é de maioria branca, discrimina o pobre não só pela sua condição econômica, mas também pela sua raça. Então, é uma soma de desigualdades que amplia uma maior discriminação no nosso país. Tranquilo? Entenderam essa parte? Tranquilo. Beleza, né? Pronto. Então vejam aí que o capitalismo ele também tem que ser discutido enquanto um sistema que, por sua natureza ser competitiva e exploratória, ele potencializa uma situação de desigualdade em países que são marcadamente violentos por história, pela sua história, como é o caso do Brasil. Tá certo? E, pessoal, dentro deste contexto, beleza, Ariane? Dentro desse contexto, onde as classes desprestigiadas elas não são representadas na política, elas são alijadas da política, elas são excluídas do cenário político, surgem né, lideranças populistas que acabam por aproveitar essa falta de representatividade da classe mais pobre, da classe popular, no cenário brasileiro, e acabam que capitalizando o apoio dessa população para se eleger politicamente, para chegar até o governo. É por isso que essas lideranças elas são chamadas de populistas, porque buscam o apoio da população, prometendo mundos e fundos para essa população, dando
respostas simples para problemas complexos, se apresentando enquanto lideranças carismáticas para essas populações que muitas vezes, por não serem representadas idealmente na política, elas são marcadas por uma desesperança e acaba que, quando surgem esses políticos que se comportam de uma forma diferente e mais autoral no cenário político, sem aquele formalismo todo, eles acabam depositando todas as suas fichas de esperança nesse líder, que também, além de ser carismático, é caracterizado como uma espécie de salvador da pátria. E ele sabe se valer bastante dessa esperança que a classe popular deposita nele para controlá-la, para fazer com que essa massa popular ela vire massa de manobra, certo? Ela vire massa de manobra. E em contraposição a esse apoio, esse político propõe, certo? Propõe algumas benesses, alguns benefícios, alguns programas sociais assistencialistas, ok? Em favor de um maior apoio. É exatamente isso que vocês estão falando. Exatamente. Aí eu estou dando as ferramentas para vocês analisarem o contexto atual e a nossa história, certo? Eu não estou dizendo que vocês têm que pensar de tal forma, mas analisar a partir do que a gente está falando aqui, o contexto em que a gente está inserido. Porque vão ter vários exemplos na política brasileira de líderes populistas desse jeito, que sabem ver, analisar o cenário, o momento histórico e capitalizar o apoio político da população. Pessoal, esses líderes populistas, eles, como Getúlio Vargas aqui, que a gente vê, eles estão sempre no meio do povo, ou no meio de crianças, certo? Mas não é porque eles são bonzinhos, não. É porque eles precisam de apoio político, e aí eles sabem que, eles viram que a população, ela tem uma grande força política. Só que a própria população não sabe disso. E por esses líderes começarem a ver essa força política da população, eles se aproximam desse povo e começam a prometer várias coisas para esse povo que antes não tinha atenção da política. Não tinha atenção da política. Não tinha atenção dos líderes políticos que eram mais voltados para os interesses das oligarquias que estavam entranhadas na política tradicional. Né? Pois é, Renan, o povo é que manda, só que, detalhe, os líderes políticos, os líderes populares, eles não estão, os líderes populistas, na verdade, eles não estão preocupados em fazer com que o povo perceba que ele manda. Mas na verdade, o líder populista, ele percebe que o povo tem um poder muito grande na política. Mas ele busca domesticar, ao invés de conscientizar o povo. Ele busca domesticar o povo para que esse povo sempre o apoie, ao invés de fazer com que o povo pense por si próprio. Certo? Ele transforma, na verdade, o povo em massa de manobra. Ele usa o povo como um instrumento para chegar até o poder. Certo? Então, o líder populista ele é muito sagaz, ele é muito ardiloso, capaz de perceber esse vazio de poder e essa capacidade que o povo tem de exprimir sua força política, mas que não se dá conta disso. Né? O povo não se dá conta disso, mas o líder populista se dá. Pois é, exatamente, Renan. Até que ponto a gente é massa de manobra, né? Até que ponto a gente é massa de manobra? Até que ponto a gente é massa de manobra? É isso daí. E o líder populista sabe e se ele capitaliza isso. Ele capitaliza isso para cada vez mais se eleger nos ombros do povo. Então, pessoal, ele, como Getúlio Vargas fez, né? Getúlio Vargas, em 1930, chega ao poder por meio de um golpe, mas ele percebe que, para acabar com todas as greves que são resultados da briga entre patrão e empregado, ele precisa dar alguma coisa para os trabalhadores pararem de fazer greve e começarem a apoiar o governo. E ele decide fazer o quê? Decide criar as leis trabalhistas. Né? E essas leis trabalhistas, muitas vezes, elas são interpretadas como presentes do governante, e não como conquistas feitas pelos cidadãos que realizaram greves sucessivas ao longo da história brasileira, né?
a gente acaba interpretando essas benesses que esses líderes populistas dão para a população não como conquistas que nós fazemos através da nossa movimentação política e da nossa pressão sobre esses políticos, mas a gente acaba entendendo como se fossem presentes desses políticos, né? Como se fossem presentes desses políticos que estivessem fazendo caridade com a gente. Pensem o que acontece com aquele auxílio emergencial, né? Será que é presente ou será que é direito nosso? Certo? Uma coisa a se pensar. É isso? Então, pessoal, essas relações de maior proximidade entre o político populista e o povo, elas são mediadas por relações paternalistas, onde o líder populista ele é visto como se fosse um pai, e nós como se fôssemos filhos que deveríamos obedecer para sermos melhor beneficiados. É que nem como vocês estão na casa de vocês, acabam brigando com os pais de vocês, e os pais de vocês dizem, rapaz, você não tem o direito de brigar comigo, porque a gente faz tudo por vocês. Tudo por vocês a gente faz, vocês devem respeito e obediência a gente. Essa relação de paternalismo, paternidade, ela é característica desses líderes populistas para com o povo. E isso dificulta muito a gente ter a noção de nos percebermos enquanto líderes políticos, enquanto sujeitos políticos capazes de transformar o cenário político. Porque a gente sempre fica esperando, na verdade, o político dar as coisas para a gente. E a gente não vai à luta, a gente não pensa que nós temos a capacidade de lutar por aquilo que nós temos direito. Exatamente, Renan. É o nosso dinheiro sendo devolvido, mas tem gente que não pensa isso, né? Tem gente que acha que é uma benesse, é uma caridade do governo, que o governo não tinha a responsabilidade de dar isso para a gente. Né? Então é complicado. Né? E aí, quando ele dá, a gente acha que é uma obra de caridade, uma obra de benfeitoria do governante. Eis a questão, meus caros. Eis a questão. E aí, pessoal, o Octaviano ele vai também se preocupar em dizer que em um mundo contemporâneo marcado pela economia globalizada, pela globalização também social, midiática, essas questões do populismo e essas questões do racismo, da desigualdade econômica, elas são cada vez mais escancaradas. Pois é, se a gente fala isso, Gustavo, a gente é taxado de comunismo, né? Faz todo o nosso discurso, todo um discurso que beneficia a população, que faz a população pensar por si própria, é estereotipado, é estigmatizado como algo que não é bom. No momento foi estereotipado como comunismo, no outro momento é estereotipado como arruaça, né? Movimentação, na verdade, que perturba a ordem social. E a gente tem que ver muito isso. E aí nós temos que pensar qual é o papel da imprensa. Isso. Porque o papel da imprensa é justamente dizer o que é, muitas vezes, ou pelo menos taxar o que é aquilo que é certo e o que é aquilo que é errado. A imprensa faz isso. É por isso que o Octaviano ele vai falar que a imprensa é um quarto poder, capaz de influenciar decisões políticas, capaz de influenciar comportamentos dos cidadãos. Certo? A imprensa ela mostra de determinada forma qual é o objetivo de uma manifestação, se é legítimo ou não. Ela vai dizer, muitas vezes ela cria uma manchete dizendo essa manifestação é legítima, essa manifestação é ilegítima, essa manifestação resultou em violência, essa manifestação é pacífica. Também, exato. É por isso que a gente tem que descobrir, galera, a que interesses a imprensa serve. A que interesses aquela informação que chega até nós vai favorecer. Quem é que favorece? Quem é que essa informação favorece? A gente tem que pensar isso. Né? A gente tem que pensar isso. Porque por detrás dessa imprensa, desse poder midiático, existe uma indústria.
Existe uma indústria que o quê? Que se nutre dessa manipulação. Okay? Que está ligada a interesses políticos, que está ligada a interesses econômicos, e que nós estamos no meio desse jogo de poder onde nós estamos sendo disputados por interesses, né? Nós estamos sendo disputados por interesses políticos, ok? E aí, Yuri, beleza? O Yuri, ele acabou o trabalho agora do Marcos Paulo, entrou na aula, com certeza. Então, pessoal, eu estava dizendo, esse mundo globalizado, ele proporcionou um maior poder dessa imprensa, porque as informações chegam até nós, né? Assim, mais facilmente. A gente está com o celular aqui, chegando informação, certo? A gente mal clica numa notícia, não sei se vocês já viram isso, a gente clica numa notícia no Google ou no Instagram, aí começa os jornais mandando mensagens para a gente. Então a gente está cada vez mais bombardeado, e mesmo sem querer, cada vez mais sendo bombardeados por informações que buscam convencer a gente de algo. E a gente tem que parar e pensar. Quem é que se beneficia com essa informação que chega até mim? Quem é? Okay? Quem é que vai lucrar com isso? Porque sempre tem alguém que lucra. E muito dificilmente é a gente. Muito dificilmente é a gente. População comum, réis mortais. É político, é grupo de empresário que tem interesses políticos e tem ligações com políticos, certo? Essa galera. Você não vê o cara do Facebook? O cara do Facebook foi acusado de oferecer ou facilitar acessos a dados particulares dos seus usuários. E quem é que estava querendo acessar? É gente, é marqueteiro político. De campanhas políticas presidenciais, principalmente dos Estados Unidos. Para que eles estavam querendo ter acesso a essas pessoas? Para saber quem eram os eleitores potencialmente mais manipulados. Tá entendendo? Quem aqui, pessoal, já comprou? Me diga aí, essa aqui é interessantíssima. Quem aqui já comprou livro pela internet? Renan, né? Pronto, só o Renan é normal aqui. E todo mundo aqui. Pronto, a Vitória também é normal. Pronto. Vocês já entraram no. Não, eu também já comprei. Pronto, a Vitória eu falei normal. Falei que é normal. O Gustavo não é normal, ele não viu. Mas, Gustavo, quem já comprou? Eu perguntei, quem já comprou livro online? Aqui. Quem já comprou livro online? Tá na Amazon, na estante virtual, na Saraiva, na Cultura. Beleza. Se vocês perceberem, vocês já compraram esse livro e ao entrar no e-mail de vocês, tem uma colunazinha lá com vários livros que você acessou ou que parece com o seu gosto sendo mostrado para vocês? Já tiveram contato com isso daí? Quem é que já teve contato? Sim, não só com livros, tipo, com outra coisa que eu nem comprei, só acessei, tipo, vi só muitas acessou, coisas. né? Só para ver. É sempre assim. Pois é, o Gustavo, a Vitória, sugestões, né? Cara, como é que aquilo ali, como é que a gente tem, como é que essas coisas têm acesso a gente? Como é que esses sistemas de inteligência artificial têm acesso ao que a gente, ao nosso e-mail, mano? Como é que tem acesso ao nosso e-mail? Acesso ao nosso e-mail, que eu digo, porque a gente nem botou senha. Como é que um canto particular tem espaço para anúncio de livro? Como é que pode? Então quer dizer que se eu me inscrever num jornal, se eu analisar uma notícia de jornal, ele vai começar a mandar mensagem para o meu celular sobre as manchetes que ele está veiculando. Parar aqui a gravação.